Baba Vanga, a vidente búlgara que desafiou o tempo com suas previsões, continua a surpreender o mundo. Décadas após sua morte, suas profecias ainda ecoam, trazendo tanto fascínio quanto temor. Para muitos, suas palavras não eram apenas visões aleatórias, mas mensagens enigmáticas sobre o destino da humanidade. O ano de 2025, segundo suas previsões, será um marco na história mundial. Eventos políticos, desastres naturais, transformações tecnológicas e até mesmo uma nova pandemia estariam no horizonte, conforme antecipado pela vidente. Algumas dessas previsões já começaram a se concretizar, enquanto outras parecem estar prestes a acontecer. Entre os pontos mais alarmantes estão um possível colapso econômico global, uma guerra devastadora que pode mudar a ordem mundial e mudanças significativas nas relações entre potências globais. Mas qual a real extensão das profecias de Baba Vanga para 2025? Estamos prestes a entrar em uma nova era de turbulência ou ainda a esperança? Hoje, vamos analisar o que suas previsões indicam sobre o futuro e como elas podem estar se desenrolando diante de nossos olhos. Se você quer se aprofundar nos mistérios das profecias de Baba Vanga e entender os eventos que podem transformar o mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Dessa forma, você não perderá nenhum detalhe sobre o que está por vir. A vidente teria previsto o destino de uma figura central da política americana. Segundo suas palavras, um líder enfrentaria um grave problema de saúde que poderia alterar completamente sua trajetória. Muitos associam essa previsão a Donald Trump, principalmente após a tentativa de assassinato contra ele. O ex-presidente sobreviveu ao ataque, mas suas dificuldades não parecem ter terminado. De acordo com algumas interpretações das profecias de Baba Vanga, Trump ainda enfrentará desafios inesperados que podem moldar o futuro dos Estados Unidos. Seja no campo político ou pessoal, sua jornada continua repleta de incertezas e o impacto de suas decisões pode reverberar por décadas. Mas os eventos de 2025 não se limitam aos Estados Unidos. A vidente também previu um período sombrio para a Europa, alertando sobre um declínio populacional drástico. Esse colapso seria resultado de uma combinação de fatores, como terrorismo, conflitos internos e desastres naturais. A crise migratória e os efeitos econômicos de guerras recentes já demonstram sinais preocupantes dessa possível realidade. Além disso, Baba Vanga alertou para uma guerra que envolveria grandes potências globais. Ela mencionou que quando a Síria caísse, um grande conflito entre o Ocidente e o Oriente se iniciaria. Esse evento poderia marcar o início de uma terceira guerra mundial, trazendo destruição e sofrimento para milhões de pessoas. Atualmente, a situação geopolítica global está mais instável do que nunca. Tensões entre países como Rússia, Estados Unidos e China aumentam a cada dia, e muitos especialistas alertam que um pequeno incidente pode ser suficiente para desencadear um conflito de grandes proporções. Se as previsões da vidente estiverem corretas, a guerra pode estar mais próxima do que imaginamos. A economia global também não escapa das profecias de Baba Vanga. Ela teria previsto um colapso financeiro de proporções devastadoras, afetando países desenvolvidos e emergentes. Para a América Latina, os efeitos seriam ainda mais severos, com inflação descontrolada e aumento da pobreza. Nos últimos anos, os mercados financeiros têm demonstrado sinais de fragilidade. Dívidas públicas recordes, instabilidade em setores-chave e crises bancárias apontam para um cenário de recessão iminente. Se a vidente estiver certa, 2025 pode ser um dos anos mais difíceis da história recente. Outra previsão que chama a atenção é a de uma nova pandemia. Segundo Baba Vanga, uma doença misteriosa surgiria e afetaria milhões de pessoas.
Os sintomas seriam diferentes de tudo o que conhecemos, levando as pessoas a um estado de exaustão extrema e sonolência constante. Com o avanço da tecnologia e as mudanças no estilo de vida moderno, muitos acreditam que essa pandemia poderia estar relacionada à exposição prolongada a dispositivos eletrônicos, poluição ou até mesmo novas variantes de vírus desconhecidos. O impacto de um evento como esse poderia ser devastador para a sociedade, afetando a economia, a saúde pública e a vida cotidiana das pessoas. Mas nem todas as previsões da vidente são negativas. Baba Vanga também teria previsto avanços significativos na medicina, incluindo o desenvolvimento de novos tratamentos para doenças graves como o câncer e o Alzheimer. Pesquisas recentes apontam para descobertas promissoras nessa área, e algumas vacinas contra o câncer já estão em fase de testes. Seus relatos sobre o futuro também mencionam o avanço da computação quântica, que poderia revolucionar a maneira como lidamos com a tecnologia. Cientistas já trabalham nessa direção, e o impacto dessa inovação pode transformar setores como segurança cibernética, medicina e inteligência artificial. No entanto, Baba Vanga alertou que, junto com o avanço tecnológico, viriam novas ameaças. Segundo suas previsões, o mundo enfrentaria uma onda sem precedentes de ataques cibernéticos, comprometendo infraestruturas essenciais como redes elétricas, sistemas financeiros e telecomunicações. A digitalização global aumentou nossa dependência da tecnologia, e um ataque coordenado poderia causar caos em diversos países. Nos últimos anos, ataques cibernéticos contra instituições governamentais e grandes corporações têm se tornado cada vez mais frequentes. Se a previsão de Baba Vanga se concretizar, 2025 pode ser marcado por um colapso digital que traria consequências inimagináveis. As mudanças climáticas também foram tema de suas visões. Baba Vanga teria alertado para desastres naturais devastadores, incluindo terremotos e eventos climáticos extremos. Os Estados Unidos estariam entre as regiões mais afetadas, com um grande terremoto capaz de causar destruição em larga escala. Além disso, ela mencionou que o aumento das temperaturas globais levaria a secas severas e inundações em diversas partes do mundo. Recentemente, eventos climáticos extremos têm se tornado mais frequentes, e cientistas alertam que estamos entrando em um período de transformações climáticas perigosas. Se suas previsões estiverem corretas, os próximos anos exigirão um esforço global para minimizar os danos ambientais e evitar catástrofes irreversíveis. Outro ponto curioso de suas profecias envolve avanços na comunicação e no desenvolvimento da mente humana. Ela teria previsto que, em 2025, a telepatia poderia se tornar uma realidade, permitindo que as pessoas se comuniquem de maneira totalmente nova. Embora isso pareça algo saído de um filme de ficção científica, pesquisas sobre ondas cerebrais e inteligência artificial já estão explorando formas de interpretar sinais neurais para comunicação. Se essa tecnologia for aprimorada, pode mudar completamente a forma como interagimos e compartilhamos informações. Diante de todas essas previsões, fica a pergunta: até que ponto as palavras de Baba Vanga são um alerta real sobre o futuro ou apenas coincidências assustadoras? Os eventos recentes indicam que muitas de suas visões podem estar se concretizando, mas ainda há incertezas sobre o que realmente acontecerá nos próximos anos. Se suas profecias estiverem corretas, 2025 será um ano de mudanças profundas que afetarão o mundo de formas inimagináveis. Entre guerras, crises econômicas e avanços tecnológicos, o destino da humanidade pode estar se desenhando exatamente como Baba Vanga previu. Se as previsões de Baba Vanga para 2025 forem precisas,
estamos prestes a testemunhar uma série de eventos que mudarão completamente a estrutura política, econômica e social do mundo. Entre os avisos mais alarmantes está o colapso da ordem global, desencadeado por conflitos intensos entre potências mundiais e o aumento da instabilidade nas nações mais influentes. A vidente mencionou que a queda da Síria seria um dos principais gatilhos para um confronto de escala mundial. Em suas visões, esse evento marcaria o início de uma guerra devastadora entre o Ocidente e o Oriente. Com os recentes avanços de grupos extremistas e a crescente influência de potências como Rússia e Irã na região, as tensões no Oriente Médio continuam a crescer. Se essa guerra realmente se concretizar, ela poderá envolver diretamente os Estados Unidos e seus aliados, colocando em risco a estabilidade global. Um conflito dessa magnitude teria um impacto catastrófico na economia mundial, nos sistemas de segurança internacional e até mesmo nas cadeias de abastecimento globais. Além da ameaça de uma guerra global, Baba Vanga alertou para a ascensão de novas lideranças que mudariam drasticamente o equilíbrio de poder. Ela mencionou que alguns líderes perderiam sua influência, enquanto outros emergiriam com uma nova visão para o futuro. Nos últimos anos, a política mundial tem passado por transformações intensas. Governos que antes eram vistos como sólidos, agora enfrentam crises profundas, enquanto novas lideranças ganham força. Se as previsões da vidente estiverem corretas, estamos prestes a entrar em um período de grandes reconfigurações políticas, que podem definir o rumo da humanidade nas próximas décadas. Outro ponto interessante de suas profecias envolve o avanço da tecnologia e o papel que ela terá na transformação da sociedade. Segundo Baba Vanga, 2025 marcará um período de evolução tecnológica acelerada, trazendo tanto oportunidades quanto perigos. Ela previu que a inteligência artificial alcançaria um nível sem precedentes, tornando-se uma força indispensável na vida humana. Atualmente, já vemos o impacto dessa tecnologia em diversas áreas, desde a automação de indústrias até a medicina e a segurança cibernética. No entanto, algumas de suas previsões sugerem que a dependência excessiva da tecnologia pode levar a um colapso inesperado, tornando as sociedades vulneráveis a ataques digitais e falhas de infraestrutura. O aumento dos ataques cibernéticos já é uma preocupação crescente, e alguns especialistas acreditam que 2025 pode ser o ano em que testemunharemos um ataque em escala global, capaz de desativar sistemas financeiros, redes de abastecimento de energia e até mesmo serviços essenciais como saúde e transporte. Mas as previsões da vidente não param por aí. Baba Vanga também alertou para mudanças climáticas extremas que poderiam redesenhar o mapa do mundo. Em suas visões, ondas de calor devastadoras atingiriam a Europa, transformando paisagens e tornando algumas regiões inabitáveis. Além disso, ela mencionou terremotos e tsunamis que causariam destruição em massa. Recentemente, o aumento da atividade sísmica ao redor do mundo tem levantado preocupações sobre a possibilidade de grandes desastres naturais no futuro próximo. Entre os eventos previstos, destaca-se um grande terremoto nos Estados Unidos, que poderia resultar em enormes perdas humanas e econômicas. Cientistas já alertaram para o risco da falha de San Andreas, que poderia desencadear um tremor de grande magnitude na Califórnia. Se a previsão da vidente se concretizar, os impactos podem ser incalculáveis. Outro fator que Baba Vanga mencionou foi a crise hídrica que atingiria diversas regiões, levando a conflitos por recursos naturais. Com a crescente escassez de água em várias partes do mundo, já estamos vendo os primeiros sinais desse problema. A disputa pelo controle dos recursos naturais pode se tornar um dos principais motivos de tensão entre nações nos próximos anos.
Além dos eventos políticos e ambientais, as profecias de Baba Vanga também envolvem o campo da saúde. Ela mencionou que uma nova cura para doenças como o câncer e o Alzheimer seria descoberta em 2025. Recentemente, cientistas anunciaram avanços promissores no desenvolvimento de vacinas contra o câncer, incluindo terapias que podem impedir a progressão da doença em estágios iniciais. Se esses avanços continuarem, podemos estar à beira de uma revolução na medicina, tornando realidade uma das mais esperadas previsões da vidente. No entanto, Baba Vanga também alertou sobre o surgimento de uma nova doença misteriosa, que afetaria a humanidade de maneira inesperada. Segundo suas visões, essa enfermidade estaria relacionada à privação do sono e ao uso excessivo da tecnologia. Com o estilo de vida moderno e a crescente dependência de dispositivos eletrônicos, já estamos observando um aumento significativo em problemas de saúde mental e distúrbios do sono. Se a previsão da vidente se concretizar, podemos enfrentar uma nova pandemia que não será causada por vírus, mas sim pelos hábitos da vida moderna. Além disso, Baba Vanga mencionou um possível contato com civilizações extraterrestres em um futuro próximo. Embora a existência de vida fora da Terra ainda seja um mistério, cientistas têm intensificado suas pesquisas na busca por sinais de inteligência extraterrestre. Se essa previsão estiver correta, um contato com seres de outro planeta poderia mudar completamente nossa compreensão do universo e até mesmo transformar a maneira como enxergamos a humanidade. As profecias de Baba Vanga para 2025 levantam diversas questões sobre o futuro da humanidade. Embora algumas de suas previsões possam parecer exageradas, muitas delas já estão se desenrolando diante de nossos olhos. Estamos vivendo tempos de grandes mudanças e a incerteza sobre o futuro só aumenta. Se suas previsões forem verdadeiras, nos resta apenas uma pergunta: estaremos preparados para o que está por vir? Independentemente de acreditarmos ou não nas profecias da vidente, uma coisa é certa: o mundo está em constante transformação. E os desafios que enfrentaremos nos próximos anos serão decisivos para o futuro da civilização. Se você quer continuar acompanhando as previsões e eventos que podem mudar o destino da humanidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os acontecimentos que podem estar conectados às profecias de Baba Vanga.